A gente tem vivido tempos estranhos, tempos obscuros, na verdade, né? E muitos movimentos têm chamado a atenção, muitos movimentos sociais têm chamado a atenção pela sua natureza dura ou retrógrada, né? E é sobre um deles que eu vou falar um pouco aqui hoje, né? Quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de um componente também social, né? E todo mundo sabe, né? O ser humano é um ser gregário, a gente não vive isolado, né? Nós não somos uma ilha e a gente vive em sociedade. Qualquer movimento social que afeta homens, mulheres, crianças, idosos, né? Não estou nem falando aqui das minorias, mas eu estou falando de pessoas que têm seus direitos sociais e esses direitos sociais devem ser preservados. Qualquer movimento que surge que afeta esses direitos é um movimento sobre o qual vale a pena a gente lançar um olhar. E o movimento que eu queria trazer aqui hoje, alguns pontos de reflexão, é um movimento bastante curioso, né? Que é o movimento, tem a ver um pouco ali com o movimento Red Pill, mas eu queria falar do caso brasileiro especificamente, né? E eu estou chamando esse vídeo, né, de machismo, masculinidades e a escalada das montanhas, porque é muito simbólico, né? Isso que esse movimento traz, né? Qual é o contexto desse movimento, né? A gente está vivendo num contexto social de mudanças muito rápidas, muito céleres, né? A gente tem ali, depois da Revolução Industrial, como diz ali ai meu Deus, agora esqueço o nome dele, o autor do Ócio Criativo, Domenico de Masi. Ele fala que das principais características, né, sociais do movimento pós-industrial é a feminilização do trabalho, né? A entrada, ou seja, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso aqui é conteúdo de qualidade, tá, gente? Quem não gostar já sai logo, já passa para os vídeos de meme, porque aqui a gente vai falar durante alguns minutos bem sério sobre essa questão. Então, o Domenico de Masi diz ali, né? Depois da Revolução Pós-Industrial, da Revolução Industrial e no movimento pós-industrial, uma das características mais marcantes no mundo inteiro é o trabalho feminino e também a posição social da mulher, que vem ainda mudando, né? Mudou e vem mudando, né? E no contexto atual, o que é que a gente tem? A gente tem agora, subitamente, sem a gente entender ainda muito bem por que é que isso está acontecendo, muitos sociólogos, estudiosos, pesquisadores estão se debruçando sobre esse tema. A gente tem um movimento de renascimento do machismo, né? Muito forte, né? E de um machismo pior ainda do que o que a gente já vivencia, né? E esses estudiosos estão lançando um olhar sobre isso, né? Porque a gente tem ali os campos de estudo das feminilidades, como também tem os campos de estudo das masculinidades, né? O que é que faz uma pessoa ser homem e o que é que faz uma mulher ser mulher, uma pessoa ser mulher. Então, nesse contexto aí, né, os pesquisadores estão se debruçando sobre esse movimento. Para entender, né, por que é que esse tipo de machismo está renascendo e pior, por que é que ele está ganhando lastro, por que é que ele está ganhando repercussão social. A gente viu aí alguns meses atrás, né, a projeção da série Adolescência, né, ela traz ali no bojo da série vários temas, e um deles é essa ideia, né, de que o homem deve prevalecer sobre a mulher de alguma forma ou de várias formas. E aí, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer um pouco do contexto recente, né, assim, só para a gente situar, né, do que é que eu estou falando aqui. É, Primeiro, a gente teve aí há 3 anos atrás, não sei se vocês lembram, 3 anos atrás, um conhecido coach do Brasil, é, ele, gente, é tão engraçado isso, ele conseguiu convencer 60 pessoas sem nenhuma experiência de caminhada, escalada, trilha, hiking, nem nada, ele conseguiu convencer 60 pessoas a subir uma montanha com ele. E aí, quando chegou lá em cima, sob chuva, frio, risco de hipotermia, esse grupo de 60 pessoas que estava arriscando a vida ali para subir essa montanha, se viu, né, ali seguindo esse maluco, né? Que isso é uma loucura, né? A gente sabe, qualquer coisa que põe em risco a vida de outra pessoa é um atentado à vida, né? E aí algumas pessoas desistiram e outras ainda subiram e foram com eles. E no final das contas, né, sobre um frio intenso, risco de hipotermia sério, grave, que vocês sabem que a hipotermia pode levar à morte, terminou que esse grupo foi resgatado pelos bombeiros, o próprio tenente, ou foi ali
sei lá qual era a patente dele, né, que comandou a operação de resgate, porque foi uma operação de resgate, comentou, né, que foi uma irresponsabilidade subir a montanha naquelas condições. Não obstante, nós tivemos aí também ano passado um depoimento engraçadíssimo, né, para ironia, tá, gente? Um comentário de uma pessoa que era CEO, conselheiro de várias empresas, inclusive conselheiro de empresas que produzem itens para mulheres, né, que fez uma declaração horrenda dizendo, né, Deus me livre de mulher CEO. Vocês sabem de quem eu estou falando. Deus me livre de mulher CEO. E esse cara disse que não queria dizer aquilo, etc. Inclusive, antes de ontem, eu estive num evento aqui em São Paulo, que tinha um sócio dele nesse evento, né? Coisa desagradabilíssima, ainda insistindo na categoria de que a fala tinha sido tirada de contexto e etc. e blá blá blá. É isso, né? E finalmente ainda, só para dar um contexto dessa história toda, a gente viu aí, né, esse movimento, entre aspas, né, dos legendários, né? Também coordenado por vocês sabem que eu estou falando. Vocês sabem que a gente não cita o nome aqui da pessoa textualmente porque tem riscos jurídicos e legais, né? Por isso eu evito mencionar, mas vocês sabem muito bem de que eu estou falando. E aí esse cara botou na cabeça que ia subir a montanha de novo, só que dessa vez ele fez uma coisa dentro do movimento masculinista, né? Machista, vamos dizer assim, que era só para homens, né? Então, subir a montanha é só para homem. Só homem que podia ir. Você vê lá a foto do evento, só tem homem mesmo, não tem nenhuma mulher, né? Então, esse movimento, né, que tem seus representantes abjetos na sociedade atual, ele busca realmente, né, fazer todo um processo de culpabilização da mulher dentro desse contexto. Dentro desse contexto, o que é que eles querem? Eles querem culpar a mulher pela crise do masculino, né? Eles criam ali o que é chamado pelos pesquisadores e especialistas de masculinismo, que é uma coisa ainda quase pior do que o machismo, né? E o tribalismo masculino, ou seja, são tribos, são grupos, né? Uma espécie uma espécie de confraria onde mulher não entra porque os homens são superiores. E o que é que esse movimento deixa de alerta para a gente, né? A gente pensar um pouco sobre três coisas. Primeiro é o potencial para propagador dessa ideia, que está no mundo inteiro, tá? Isso não é só privilégio do Brasil. Essa ideia ridícula está no mundo inteiro. Eu digo ridícula porque ela já é uma ideia superada, né? Homens e mulheres têm os mesmos direitos porque pagam os mesmos impostos. Se a gente paga o mesmo imposto, tem o mesmo direito, né? Se a gente vive na mesma social, tem o mesmo direito. Sob a luz da Constituição brasileira, somos pessoas iguais, né? Apesar de saber que a gente ainda não é igual de fato, porque a gente recebe menos pelo mesmo trabalho, por exemplo, né? Tudo bem. Então, esse movimento ele é ruim porque ele tem, primeiro, esse potencial propagador dessas ideias nefastas, dessas ideias bizarras, eu diria até mais, né? Que são ideias nocivas à sociedade, que são ideias que, infelizmente, elas não deixam uma contribuição social bacana, né? Elas são ideias que são realmente pernósticas, era essa palavra que eu estava procurando, ideias pernósticas, né, para o convívio social, né? Segundo, ela tem um potencial adoecedor, tanto para os homens que praticam esse tipo de adesão, quanto para a sociedade no geral, que já perece de tantos males, né? E no final de tudo, né, o pior de tudo é que é uma ideia, é um conjunto de ideias que termina gerando e aumentando a violência contra as mulheres. Tanto a violência no sentido objetivo de vida, de sobrevivência, quanto no sentido subjetivo de vida e de sobrevivência, né? Por quê? Porque a ideia dessas pessoas, ela parte de uma nostalgia, né? Até tem um texto aqui que eu li que ele fala de nostalgia viking, né? Nostalgia machista, porque eles partem da ideia de que o macho, o homem, ele prospera, ele supera os medos e ele é superior à mulher, ele manda na mulher. Então veja como essa ideia é nociva, como essa ideia é ruim, né? Porque ela traz de volta o desequilíbrio entre homens e mulheres. E um desequilíbrio que pressupõe um poder de um sobre o outro, ou seja, do homem sobre a mulher.
né? Eu não digo da mulher sobre o homem, porque a mulher nunca teve o poder social, que o poder social está concentrado no dinheiro e o dinheiro sempre esteve e ainda está na mão dos homens, na maioria dos casos. A gente sabe disso, tem dados aí, eu não vou nem falar, né? Mas, enfim, sob essa ideia estapafúrdia do coach de masculinidade, que é assim que ele está sendo chamado, né? O coach de masculinidade ou o louco da montanha, né? Sobre essas ideias, esse movimento, né, ele propala três ideais masculinos, vamos dizer assim, três ideais masculinos. Então, que movimento é esse? Em que é que esse movimento está pautado? Então, depois de ter lido várias coisas aqui, assistido a vários vídeos de especialistas, tanto vídeos do lado que está dentro do movimento, homens que estão dentro desse movimento do Legendários, por exemplo, e de outros, né? Quanto vídeos de pessoas contrárias, né? Claro, acadêmicos, pesquisadores, pessoas que têm assunto sério para falar, pessoas que trazem conteúdo de qualidade. Depois de ter assistido e lido várias abordagens, eu resumo aqui que esse movimento ele está pautado em três coisas. Primeira, o controle masculino, o poder do homem sobre a mulher, coisa que é inconstitucional, por exemplo, né? Então, essa é a primeira ideia, né? Eles partem de uma ideia de que o homem é superior, de que o homem é mais inteligente, é mais forte, e que por isso a mulher deve ser subjugada e deve acompanhar, e deve se submeter, e deve ser uma pequena peça ali que o homem movimenta de lá para cá e de cá para lá quando lhe der na telha, né? Que coisa. A segunda ideia que esse movimento divulga é a ideia firme de que a mulher é biológica, psicológica e socialmente menor. Então, portanto, é a ideia de que a mulher biopsicossocialmente é menor do que o homem. E aí eles usam argumentos os mais bizarros, os mais estapafúrdios, os mais pernósticos para justificar essa ideia. Coisas de séculos atrás. Aí pega um cara que escreveu um artigo numa revista perdida, que não tem nem qualificação de revista científica, né? E diz, olha aqui, esse cara publicou esse artigo. Só que a gente sabe que isso não funciona, porque quando a gente vai olhar, a revista é uma revista de beira de esquina, né? Que não tem nenhuma credibilidade acadêmica nem científica, né? Então, essa é a segunda ideia muito ruim que eles tentam trazer para esse debate, né? E a terceira coisa, talvez a pior delas, né? Aliás, não sei qual delas que é a pior, né? É a ideia de que é necessária e é até importante, salutar um certo nível de hostilidade e desconfiança em relação às mulheres. Então, eles trazem, né, esses coaches de masculinidade aí, eles trazem essas três ideias. Primeiro, o controle masculino e o poder sobre a mulher. Segundo, a ideia de que a mulher é biopsicossocialmente menor do que o homem. E terceiro, que é salutar uma certa hostilidade e desconfiança dos homens em relação às mulheres, culpabilizando ali as mulheres por várias desordens masculinas, né, que são típicas, né, inclusive do próprio mundo. Mulheres também sofrem com descrédito, desemprego, insucesso, problemas de saúde mental. Mulheres também sofrem com isso. Só que a diferença é que a gente não culpa os homens, a gente entende todo um contexto. A gente, é claro, entende o contexto do masculino e o peso do masculino e do patriarcado sobre a nossa vida social, mas a gente não vira e diz assim, a culpa é dos homens, né? A responsabilidade é de todo um sistema, é de todo um ecossistema que tem a ver com cultura, economia, finanças, educação, segurança, etc, etc, etc. Né? Não tem um culpado só, assim como também não tem um culpado só pela desgraça masculina que seja a mulher. Né? Então, o movimento é bem complicado, né? Eu vejo aqui que o objetivo desse vídeo, tá, gente, é somente trazer alguns pontos, né? É um tema muito denso, muito vasto, né? E aí eu acho que é onde a gente precisa começar a pensar um pouquinho, né? Quando eu fiz o vídeo semana retrasada sobre o lugar da mulher, tá aqui no meu canal, você pode procurar aí nos vídeos recentes, você vai ver o lugar da mulher. Eu compartilhei em vários grupos, como todo mundo compartilha, minhas colegas, meus colegas dos grupos de WhatsApp, a gente compartilha vídeos ali diariamente. Eu compartilhei o vídeo e aí uma pessoa já começou a dizer, mas porque é do partido X e Y. Isso não tem nada a ver com partido. Isso não tem nada a ver com partido político. Tem a ver com toda uma história social e uma trajetória social onde a mulher não foi valorizada e onde o lugar da mulher foi tomado.
incessantemente nos deixando ali suscetíveis a várias desordens e violências, as quais a gente ainda sofre até hoje, né? Então aqui a gente não está falando, não é de política, está falando de ser mulher no mundo de hoje, está falando de ser homem no mundo de hoje, né? E esse tipo de movimento, né, que propala essas masculinidades tóxicas, ele realmente não tem nada a acrescentar. Se você quiser comentar aqui com todo respeito e com educação, eu sempre respondo a todos os questionamentos, eu comento também, a gente dialoga educadamente e acho que é um ponto importante para a gente pensar, né? Que montanha é essa que esse povo está querendo subir, né? Que necessidade de autoafirmação é essa, né? Entre outras coisas que perpassa pela ideia de que para você ser bom, alguém tem que ser inferior a você. Deixo você com essa reflexão, vamos conversando. Até o próximo vídeo.